Um milionário desaba em lágrimas ao ver menino de 11 anos abandonado em sinal, tentando mudar de vida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já se perguntou como a vida de alguém pode mudar em apenas 30 segundos? Talvez seja isso que você está buscando agora. Uma mudança, uma chance, uma virada inesperada. Mas e se essa virada não vier de onde você espera? E se um desconhecido, parado no trânsito de uma grande cidade, fosse o responsável por transformar completamente o destino de uma criança abandonada? Estatísticas mostram que mais de 33 mil crianças vivem nas ruas do Brasil, invisíveis aos olhos apressados de quem passa por elas todos os dias. Mas para um homem, naquele dia, uma dessas crianças se tornou impossível de ignorar. Essa é a história real e comovente de Gaspar, um milionário angolano, e Lázaro, um menino de 11 anos que segurava uma plaquinha feita à mão num dos cruzamentos mais movimentados de São Paulo. O que parecia mais um dia comum no trânsito da cidade grande, se transformou no início de algo que ninguém, nem o próprio destino, poderia prever. Chovia. Aquela garoa fina que parece que nunca molha, mas penetra até a alma. O vidro do carro estava semiaberto e tocava uma música instrumental suave no fundo, enquanto Gaspar conferia os e-mails pelo painel do carro de luxo. Tudo parecia dentro da normalidade, até que ele olhou para frente. No semáforo, entre carros e buzinas, um garoto magro, sujo, com o rosto coberto de tristeza e esperança, segurava uma pequena caixa de balas. Mas não era isso que chamou a atenção de Gaspar. Foi a placa. Quero mudar de vida. Foi como se aquelas palavras furassem a bolha de conforto em que Gaspar vivia há anos. Ele sentiu um soco no peito. Algo antigo, guardado e escondido, acordou naquele momento. Por um instante, o tempo parou. O som dos carros, das vozes, das notificações no celular, tudo desapareceu. Gaspar desceu do carro, ignorando os olhares ao redor. Se aproximou devagar do menino, como quem caminha até um espelho do passado. Qual o seu nome? Perguntou, com a voz embargada. Lázaro, senhor. Gaspar não respondeu de imediato. Apenas olhou nos olhos do menino. Havia dor ali, mas também uma chama. Uma esperança que parecia resistir ao impossível. E então, pela primeira vez em muitos anos, Gaspar chorou. Ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com quem visse. Porque naquele instante, ele não era mais um milionário. Era apenas um homem diante de uma versão esquecida de si mesmo. Gaspar estendeu a mão. Vem comigo. Hoje a sua vida começa a mudar. O que vem a seguir neste vídeo é mais do que emocionante. É uma jornada de descobertas, laços de sangue esquecidos, e um mistério que atravessa continentes. Nos próximos minutos, você vai acompanhar como esse encontro improvável revela segredos enterrados, e mostra como o passado pode voltar de formas que ninguém imagina. Mas tudo começou ali, na chuva, no sinal, com uma placa escrita à mão. Na mansão de Gaspar, Lázaro ficou em silêncio nas primeiras horas. Comia devagar, como se não acreditasse que aquilo era real. Dormiu de roupa e tênis, como quem tem medo de acordar e perceber que tudo era sonho. Gaspar, por outro lado, não conseguiu dormir. Olhava o menino no quarto de hóspedes e pensava: por que aquele garoto mexeu tanto comigo? Ele já tinha visto centenas nas ruas. Já havia doado, ajudado, construído. Mas nunca sentiu isso. Nunca. No dia seguinte, Gaspar levou Lázaro para comprar roupas, comida e brinquedos. Mas foi durante o almoço, em uma conversa solta, que tudo começou a tomar outro rumo. Minha tia Nanda dizia que eu ia ter uma vida melhor. Ela me deixou esse colar antes de desaparecer. Gaspar pegou o colar nas mãos. Era de couro, simples. Mas no centro, um símbolo talhado à mão. Um símbolo que ele não via há mais de 25 anos. Seus olhos congelaram. As mãos tremiam. Onde você conseguiu isso? Era da minha mãe.
Mas ela morreu. A tia disse que era da nossa família, lá de Angola. Gaspar levantou-se da mesa. Precisava respirar. Aquilo não podia ser coincidência. Aquele símbolo era da sua mãe. Gaspar não dormiu naquela noite. A imagem daquele colar pendurado no pescoço de Lázaro não saía de sua mente. Era o mesmo símbolo que sua mãe usava pendurado no pescoço quando ainda viviam juntos em Luanda. Um círculo esculpido à mão, com 3 linhas cruzadas no centro, representando vida, sangue e eternidade. Um antigo símbolo de proteção usado em algumas tribos angolanas. Era impossível ser coincidência. O coração de Gaspar batia como não batia há muito tempo. Não era medo. Era uma mistura de expectativa, confusão e uma pontada de dor antiga. Uma ferida que ele achava cicatrizada, mas que voltava a pulsar com força. Pela primeira vez em anos, ele decidiu visitar o quartinho dos fundos da casa. Um lugar que ninguém tocava. Lá estavam guardadas todas as suas lembranças da infância. Fotos desbotadas, cartas não enviadas, desenhos que ele fazia com a irmã enquanto a mãe cozinhava em panelas de barro. E lá, dentro de uma caixa de sapato, ele encontrou o colar da mãe, idêntico ao de Lázaro. Gaspar sentou-se no chão. Chorou baixinho. Ele sabia o que aquilo significava. A irmã estava viva. Ou pelo menos esteve. Em algum momento, em algum lugar do mundo, ela sobreviveu e teve um filho. Na manhã seguinte, Lázaro acordou animado. Estava de banho tomado, cabelos penteados e com roupas novas. Mas ainda havia algo de inseguro no seu olhar. Como se tudo aquilo ainda fosse temporário, prestes a desaparecer. Bom dia, campeão, disse Gaspar, tentando esconder a ansiedade na voz. Dormiu bem? Melhor do que na rua, respondeu Lázaro, com um sorriso tímido. Aqui não tem sirene, nem briga, nem rato. Gaspar sorriu. Mas seu coração estava inquieto. Me fala mais sobre sua tia, Ananda. Ela era tudo para mim. Quando minha mãe ficou doente, ela cuidou de mim. Disse que nossa família veio de muito longe. Que a gente tinha sangue forte. Mas depois ela começou a ficar assustada. Dizia que eles estavam vindo atrás dela. Que precisávamos fugir. Um dia ela saiu para buscar ajuda. E nunca mais voltou. E você ficou sozinho? Lázaro assentiu com a cabeça. O silêncio cortou o ar entre os dois. Gaspar sabia o que tinha que fazer. Ele tinha recursos, conhecimentos, contatos. Se existia uma chance de reencontrar sua irmã, ou de entender o que havia acontecido, ele não iria desperdiçar. Na mesma tarde, ligou para um velho amigo dos tempos de faculdade, hoje investigador particular. Aloísio, um nordestino destemido, já havia ajudado Gaspar no passado em causas sociais. Contou a ele toda a história, do colar ao desaparecimento de Nanda. Isso cheira a coisa grande, Gaspar. Muito maior do que só abandono de menor. Se esse colar for mesmo da sua mãe, a gente tá falando de laços de sangue. De gente que foi silenciada. Exatamente. Eu preciso saber quem é esse menino. E onde está a minha irmã? Aloísio prometeu investigar discretamente. Enquanto isso, Gaspar decidiu agir em outra frente, o acolhimento de Lázaro. Na escola particular onde o empresário era benfeitor, Gaspar conseguiu uma vaga imediata para o garoto. Lázaro entrou tímido, mas os olhos brilhavam ao ver os livros novos, os uniformes passados e o recreio com bola de futebol. Pela primeira vez, ele se sentiu igual. Mas nem tudo foi fácil. Nos primeiros dias, sofreu bullying de alguns colegas. Chamaram-no de vira-lata de rua. Lázaro quase desistiu. Foi Gaspar quem, numa conversa ao pé da cama, disse a frase que marcaria o coração do menino: Filho, você não é o que o mundo diz. Você é o que escolhe ser. E você escolheu mudar de vida. Agora segura firme e vai até o fim. Foi a primeira vez que Gaspar chamou Lázaro de filho.
E mesmo sem perceber, algo ali se selou. Enquanto isso, Aloísio avançava nas investigações. Pistas levaram a uma ONG que atuava na região do Grajaú, onde Lázaro foi encontrado. O lugar estava fechado há meses, mas vizinhos diziam que antes funcionava como abrigo para crianças de rua. Com a fachada de projeto social, pessoas entravam e saíam em horários estranhos, principalmente de madrugada. Um nome se repetia nos depoimentos: Nanda. Aloísio encontrou um registro de identidade falsa, com uma foto antiga. Não havia dúvida, era a irmã de Gaspar. Ela estava viva. Ou pelo menos, esteve até pouco tempo atrás. Na noite em que Aloísio entregou essas informações, Gaspar se trancou no escritório e chorou como uma criança. As lembranças da infância em Luanda, a separação forçada na fronteira da Bolívia, os anos nas ruas cariocas, tudo voltou como um filme. Mas agora, havia uma nova missão. Não era mais sobre caridade. Era sobre família. Sobre justiça. Sobre verdade. Gaspar saiu do escritório, caminhou até o quarto onde Lázaro dormia. Olhou o menino por um instante, com o coração pulsando mais forte do que nunca. Ele sabia, o colar era só o começo. A real conexão entre eles estava prestes a ser revelada. E o mundo de ambos nunca mais seria o mesmo. A chuva voltava a cair sobre São Paulo com a mesma melancolia de dias anteriores, como se o céu também carregasse a ansiedade e o peso dos segredos prestes a vir à tona. Gaspar caminhava de um lado para o outro em seu escritório, segurando o colar que Lázaro carregava consigo. Seus dedos corriam pelas curvas do símbolo, como se pudessem decifrar ali as respostas que tanto buscava. Tudo estava se conectando, mas ainda de forma torta, dolorida, nebulosa. Do outro lado da cidade, Aloísio seguia firme nas investigações. O nome Nanda já havia aparecido em 3 documentos falsos diferentes, todos vinculados à mesma ONG do Grajaú, que agora ele suspeitava ser uma fachada para tráfico humano. O padrão era o mesmo: crianças de rua acolhidas por boas intenções, desaparecendo misteriosamente semanas depois, sem registro, sem denúncia, sem rastros. Eu tô começando a achar que essa rede vem de longe, Gaspar, disse ele ao telefone, naquela mesma noite. Não é só aqui. Tem coisa mais funda. Talvez até ligada ao que aconteceu com sua família no passado. Gaspar engoliu seco. Você acha que minha mãe também foi vítima disso? É cedo para dizer. Mas coincidência demais começa a virar pista. Gaspar encerrou a ligação e encarou seu próprio reflexo no espelho. Ele se via com os olhos cansados, marcas que o sucesso financeiro nunca conseguiu apagar. Por baixo da aparência impecável, ainda havia o menino órfão, sujo, com fome, correndo nas ruas do Rio e dormindo atrás de caixas de papelão. Um menino que, como Lázaro, também queria só mudar de vida. Enquanto isso, no quarto ao lado, Lázaro fazia desenhos. No papel, rabiscava cenas que lembravam sua antiga vida com tia Nanda. Um sofá velho. Uma janela com grades. Um relógio de parede. Desenhou também o colar. E abaixo dele, algo que chamou a atenção. Um homem de terno e uma mulher com capuz, segurando uma pasta. Gaspar viu o desenho por acaso na manhã seguinte. Ficou paralisado. Quem são esses, Lázaro? Eu lembro deles. Foram os últimos que conversaram com minha tia antes dela sumir. Eu tava escondido. Ouvi ela dizendo que não ia mais esconder ninguém. Depois, ela desapareceu. Gaspar gelou. A fala era clara. Nanda estava acobertando alguém. Ou fugindo de algo. E se ela se recusou a continuar, talvez tenha sido silenciada. Determinado a ir mais fundo, Gaspar decidiu visitar pessoalmente o antigo galpão da ONG. Mesmo abandonado, o lugar ainda exalava cheiro de papel velho, mofo e abandono. As paredes estavam pichadas, e a porta principal havia sido arrombada meses antes. Lá dentro, encontrou caixas empilhadas, papéis rasgados, móveis quebrados. Mas em um canto, atrás de uma estante caída, algo chamou a atenção.
uma caixa de arquivos com pastas etiquetadas por datas. Gaspar vasculhou rapidamente. Havia fichas com fotos de crianças, datas de entrada e nenhuma saída registrada. E então, o coração disparou. Nandina M. dos Santos, responsável voluntária. Início, 2018. Último registro, 2023. Havia também uma ficha de Lázaro. Entrada, 3 de dezembro de 2022. Saída, desaparecido. Sem protocolo. Sem boletim. Sem busca. Ele tirou fotos de tudo com o celular. Aquilo era mais do que suspeito. Era criminoso. Na volta para casa, Gaspar mal falava. A mente fervilhava. A cada nova informação, ficava mais claro. Aquela ONG estava envolvida com uma rede que lucrava com o desaparecimento de crianças. E Nanda, de alguma forma, tentou barrar isso. De volta à mansão, encontrou Lázaro brincando com o cachorro. Sorriu, ainda que por dentro sentisse o peso de tudo. O menino correu até ele, sorridente, como se aquele fosse o melhor dia de sua vida. Olha, Gaspar. O Rex aprendeu a dar a patinha. Gaspar se abaixou e deu um abraço apertado no garoto. Um abraço longo. De pai. De protetor. Porque agora ele sabia, nada nem ninguém tocaria naquele menino de novo. No fim da noite, Gaspar ligou para Aloísio. Achei documentos. Fichas. Datas. Fotos. A ONG mantinha tudo registrado. Mas ninguém nunca fiscalizou. Isso é mais do que o suficiente para abrir uma investigação com a polícia. Mas, Gaspar, se a gente for por esse caminho, pode não ter volta. Essa gente é perigosa. Gaspar respondeu sem hesitar. Já teve volta demais nessa história. Agora é pra frente. Nos dias seguintes, Aloísio levou as provas até uma promotora do Ministério Público com quem tinha contatos antigos. A reação dela foi imediata. Sabia da ONG. Havia denúncias antigas, mas nunca provas sólidas. Agora tinham. E iam agir. Mas antes, algo inesperado aconteceu. Gaspar recebeu uma mensagem anônima no celular. Sem identificação. Apenas uma imagem. Era uma mulher. Magra, com o rosto machucado, e os olhos que ele conhecia melhor que os seus próprios. Era Nanda. Junto da imagem, uma única frase: pare de cavar, ou ela some de vez. Gaspar sentiu o sangue gelar, mas naquele momento, uma certeza se formava dentro dele como uma chama: não iam calá-lo. Gaspar encarava a tela do celular como se seus olhos pudessem atravessá-la. A imagem de Nanda, machucada e visivelmente cansada, congelava seu coração. O rosto dela, mesmo ferido, era inconfundível. Era sua irmã. A menina que ele ajudava a amarrar os cadarços quando pequenos, que ria de suas piadas bobas, que dividia o último pedaço de pão quando os dois fugiram de Angola. Ela estava viva, mas estava em perigo. A mensagem era clara: pare de cavar, ou ela some de vez. Gaspar sabia que recuar não era uma opção, mas também entendeu naquele momento que agora a guerra era real. Até aquele ponto, ele mexia com fantasmas, papéis e memórias. Agora ele cutucava gente de verdade. Gente perigosa. E gente assim não ameaça em vão. Ele chamou Aloísio imediatamente. O investigador apareceu meia hora depois, tenso, já com uma maleta de segurança e um notebook criptografado. Gaspar mostrou a mensagem, e o clima na sala ficou ainda mais pesado. Isso é ameaça direta, Gaspar. Estão monitorando seus passos. Sabem que você está chegando perto de algo que não deveria. E você acha que eu vou parar agora? Aloísio suspirou, puxando uma cadeira. Não acho. Mas a partir daqui, ou a gente entra com força e apoio da polícia, ou isso vai virar pessoal demais. E se virar pessoal demais, pode acabar mal.
Gaspar assentiu. Mas seus olhos não vacilaram. Eu já perdi tudo uma vez. Não vou perder de novo. Enquanto isso, Lázaro dormia no andar de cima. Mas seu sono era inquieto. Tinha pesadelos frequentes com a noite em que Nanda desapareceu. Aquele tipo de sonho que começa com risos e termina em gritos abafados e portas batendo. Naquela madrugada, ele desceu as escadas devagar, encontrou Gaspar ainda acordado e se aproximou em silêncio. Você vai mesmo encontrar minha tia? Perguntou, com os olhos cheios de dúvida. Gaspar o olhou com ternura, mas com firmeza. Se ajoelhou na frente do garoto e colocou as mãos em seus ombros. Eu juro que vou. E você vai estar comigo quando isso acontecer. Lázaro sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso cheio de fé. E fé, às vezes, é mais poderosa que qualquer arma. No dia seguinte, a promotora responsável pelo caso, doutora Patrícia Vasconcelos, organizou uma operação de monitoramento ao redor do antigo prédio da ONG. Eles ainda não sabiam de onde veio a mensagem com a foto, mas tinham um suspeito, Eliomar, um dos ex-funcionários da instituição, conhecido por ter relações obscuras com redes de adoção ilegal. Se conseguirmos ligar esse Eliomar aos desaparecimentos, podemos abrir uma ação criminal pesada, explicou Patrícia a Gaspar. Mas precisamos de algo concreto. Um passo em falso e ele some do mapa. Gaspar, sempre movido pela lógica dos negócios, propôs uma armadilha. E se eu mesmo for atrás dele? Patrícia e Aloísio reagiram na hora. Isso é loucura, Gaspar, disse a promotora. Você é alvo direto. Se ele te ver, pode te eliminar sem pensar duas vezes. Mas Gaspar não hesitou. Eu sou o único que ele já ameaçou. Isso me torna a isca perfeita. 2 dias depois, tudo estava armado. Gaspar iria até um café no centro de São Paulo, onde Eliomar costumava aparecer. A polícia estaria posicionada nos arredores, com agentes disfarçados. Aloísio, claro, estaria por perto, pronto para agir. No entanto, o plano quase desmoronou antes de começar. Na manhã do encontro, Gaspar encontrou um bilhete preso à porta da mansão. Você tem até o pôr do sol para sumir com o menino. Último aviso. A caligrafia era torta, apressada. Mas a mensagem era clara. Lázaro agora também era um alvo. Gaspar escondeu o bilhete imediatamente. Não mostrou para o menino. Mas aquilo fez uma decisão amadurecer dentro dele. Ele não podia mais protegê-lo sozinho. Na mesma tarde, levou Lázaro a um local seguro, um abrigo discreto, gerido por uma amiga de confiança da época em que ainda participava de causas sociais nas periferias. Um lugar isolado, mas acolhedor. Lá, Lázaro ficaria seguro, por enquanto. Às 18 horas em ponto, Gaspar entrou no café. Vestia-se de forma simples, diferente de seu estilo habitual. Sentou em uma mesa de canto, pediu um café preto e esperou. Demorou 40 minutos. Mas então, Eliomar entrou. Era um homem baixo, barrigudo, de cabelo ralo e andar preguiçoso. Carregava uma mochila e sentou 2 mesas adiante. Gaspar respirou fundo. A adrenalina era tanta que quase sentia o coração na garganta. Mas ele precisava manter a calma. O plano era simples: atrair o suspeito para uma conversa, enquanto os agentes capturavam tudo. Gaspar levantou-se, caminhou até a mesa de Eliomar e, com a voz firme, disse: Nanda dos Santos. Onde ela está? O homem congelou. Os olhos dele, pequenos, dispararam para os lados. Mas antes que pudesse reagir, Gaspar jogou sobre a mesa a foto do colar, e em seguida, a imagem que havia recebido no celular. Eliomar suou frio. Quem é você? Sou o irmão dela. Foi o suficiente. Eliomar se levantou, mas antes que pudesse fugir, 2 agentes à paisana o imobilizaram. Em segundos, ele estava algemado. Na confusão, Gaspar se afastou. As mãos tremiam. O plano funcionara.
E agora, com Eliomar sob custódia, as respostas finalmente viriam. O interrogatório começou antes do sol nascer. Eliomar foi levado para uma sala reservada na delegacia central. Apesar da aparência frágil, mantinha o ar desafiador. Sentado, de braços cruzados, ele encarava a promotora Patrícia e o investigador Aloísio com um leve sorriso de canto, como quem tem certeza de que vai sair dali ileso. Mas Gaspar estava do outro lado do vidro, observando cada detalhe. O sangue fervia. Ele queria estar ali dentro, frente a frente, olhando nos olhos do homem que tinha ligação direta com o sumiço da irmã. Você sabe por que está aqui, disse Patrícia, firme. Temos provas de que participou da manipulação de documentos da ONG Crescer com Amor. E sabemos que esteve com Nandina dos Santos semanas antes do desaparecimento dela. Nunca ouvi esse nome, respondeu ele, com indiferença. Aloísio soltou uma risada sarcástica. Curioso, já que a sua assinatura aparece ao lado da dela em mais de 7 registros de acolhimento de menores. Inclusive o de Lázaro. O nome fez Eliomar desviar o olhar. Pequeno gesto, mas suficiente para acender o sinal de que ele sabia mais do que dizia. Olha, disse ele, mudando o tom, eu não sou peixe grande nessa história. Só fazia o que mandavam. A ONG era só uma fachada. Eu cuidava da papelada, mais nada. Quem mandava? Pressionou Patrícia. Eliomar hesitou. Suava, roía as unhas, evitava olhar nos olhos dela. Estava acuado. Tem gente importante nisso aí. Gente com sobrenome. Se eu abrir a boca, eu sumo. E se continuar calado, vai apodrecer atrás das grades, disse Patrícia. Mas se colaborar, podemos negociar sua pena. Aloísio colocou sobre a mesa uma cópia da imagem de Nanda machucada. Ela ainda está viva, não é? Eliomar olhou a foto por alguns segundos. Respirou fundo. E pela primeira vez, pareceu se desmontar um pouco. Estava. Da última vez que vi, estava sendo levada para um sítio no interior, lugar isolado, entre Campinas e Limeira. Não sei o endereço exato, mas ouvi falarem de uma fazenda chamada Boa Esperança. Gaspar, atrás do vidro, anotava cada detalhe. O nome disparou alarmes em sua mente. Era um nome irônico, quase cruel, para um lugar usado para esconder alguém à força. Horas depois, um pequeno grupo de investigação se reuniu na promotoria. Patrícia organizou uma missão discreta com o apoio da Polícia Civil. Não podiam invadir de imediato sem um mandado, mas podiam fazer reconhecimento e verificar qualquer atividade suspeita na região citada. Gaspar insistiu em ir junto. Se ela estiver lá, quero ser o primeiro rosto que ela veja. Patrícia tentou dissuadi-lo. Alegou riscos, questões legais, exposição. Mas Aloísio interveio. Patrícia, com todo respeito, essa história não anda sem ele. Se não fosse o Gaspar, ninguém estaria mexendo nessa sujeira. Ele tem o direito de ver isso com os próprios olhos. A promotora cedeu. Mas com uma condição: você vai armado. E com um colete. E obedece qualquer ordem policial, sem exceção. Gaspar apenas assentiu. Não era hora de discutir. No dia seguinte, ao amanhecer, saíram em comboio discreto até a região mencionada. No caminho, a tensão era palpável. Lázaro estava seguro no abrigo, sob cuidado da assistente social de confiança de Gaspar. Mas a cabeça do empresário estava longe de tranquila. Ele olhava pela janela da viatura, lembrando dos dias em que procurou comida em sacos de lixo, do calor sufocante das ruas do Rio, da dor de não saber se sua família ainda vivia. Agora ele estava a poucos quilômetros de reencontrar a única parte viva do seu passado. A fazenda Boa Esperança ficava no meio de uma área de mata, cercada por arame farpado e portão trancado com cadeado grosso. Havia apenas uma casa principal e 2 galpões nos fundos. Os agentes observaram por horas. Pouco movimento. Um carro velho entrando por volta do meio-dia. 2 homens saindo dele.
Nada de crianças. Nada de mulheres. Aloísio usava binóculos com lente especial. Captou uma movimentação num dos galpões, uma silhueta pequena, feminina, passando por uma fresta da janela. Pode ser ela, murmurou ele. Foi o suficiente. Patrícia acionou o mandado de busca e apreensão com urgência. 2 horas depois, com autorização judicial em mãos, os agentes invadiram. Gaspar acompanhava tudo de longe, dentro de um dos carros. Mas quando viu um dos agentes saindo com uma mulher desacordada nos braços, correu. Nem esperou a liberação. Pulou a cerca e atravessou a grama molhada, ofegante, desesperado. Nanda! Nanda! O policial se virou. A mulher ainda estava com os olhos fechados, fraca, suja, amarrada pelos pulsos com fita plástica. Mas os traços eram os mesmos. As feições que ele carregava na memória desde a infância. Ele caiu de joelhos ao lado dela, em lágrimas. Tocou o rosto dela com delicadeza, quase medo. Como se qualquer movimento pudesse desfazer aquele milagre. Mana, sou eu, Gaspar. Ela abriu os olhos, lentamente. A visão embaçada, o rosto ferido. Mas quando viu o irmão, uma lágrima rolou. Fraca, ela tentou sorrir. Eu sabia que você ia me achar. Gaspar a envolveu num abraço apertado, como quem segura o mundo nos braços. Nunca mais vou te perder. O hospital estava silencioso. O soro pingava devagar, acompanhando a respiração fraca de Nanda. Depois de anos de sofrimento, ela estava finalmente em segurança. O corpo frágil contrastava com a força que ela demonstrara para sobreviver até ali. Gaspar não saía do lado da cama desde que os médicos a estabilizaram. Ele segurava sua mão como se estivesse segurando o tempo, tentando recuperar os anos que haviam sido roubados. Nanda ainda tinha hematomas nos braços e cortes nos pulsos, sinais claros de contenção prolongada. O rosto, mesmo machucado, ainda carregava o brilho suave da irmã que ele amava. Foi só no fim da tarde do dia seguinte que ela acordou. Os olhos demoraram a focar. Ela piscou algumas vezes, confusa, até encontrar o rosto de Gaspar ao lado da cama. Quando viu, sorriu com a leveza de quem sonhava acordada. É você mesmo? Ou é só mais um delírio? Sou eu, Nanda, respondeu ele, com a voz embargada. Te procurei por tanto tempo. Ela tentou se mexer, mas gemeu de dor. Gaspar rapidamente a ajudou a se acomodar melhor na cama. Eles te machucaram. Ela sentiu devagar, mas desviou o olhar. Não é hora de pensar nisso. Só quero te ver. Gaspar não insistiu. Ele entendia. Algumas dores precisam de tempo antes de virarem palavras. Mas Nanda logo voltaria a falar. E o que ela carregava era mais do que dor. Era a verdade. Na manhã seguinte, com os médicos autorizando visitas mais longas, Gaspar voltou com uma surpresa: Lázaro. O menino estava nervoso, de olhos arregalados, segurando um pequeno desenho que fizera para a tia. Ele, Nanda e Gaspar juntos, de mãos dadas, com o sol sorridente no topo da folha. Quando entrou no quarto e a viu acordada, Lázaro travou. Os olhos se encheram de lágrimas. Ficou parado na porta, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. Nanda estendeu os braços, mesmo com dificuldade. Meu menino, vem cá. Ele correu. O desenho caiu no chão. O abraço foi longo, cheio de soluços e emoção contida. Nanda beijava o topo da cabeça do menino, como fazia quando ele era pequeno, ainda no pequeno barraco onde viveram escondidos por tanto tempo. Gaspar observava em silêncio, com um nó na garganta. Aquela cena era a razão de tudo. O reencontro, o amor restaurado, o sangue unido de novo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Nanda pediu para ficar a sós com o irmão. Gaspar, tem muita coisa que você precisa saber. Ele assentiu, puxando uma cadeira e segurando um bloco de anotações.
Estava pronto para ouvir. Quando a gente se perdeu na fronteira da Bolívia, eu fui levada por um grupo de homens que diziam trabalhar com acolhimento. Fui parar em uma casa com outras crianças, algumas brasileiras, outras africanas como nós. Eles nos davam comida, mas também nos forçavam a fazer trabalhos estranhos. Depois de um tempo, fui transferida para cá, para São Paulo, onde consegui escapar e viver escondida por um tempo. Ela respirou fundo, com lágrimas nos olhos. Foi nessa época que conheci o pai do Lázaro. Um homem bom, mas pobre. Quando ele morreu num acidente, fiquei sozinha com o menino, e foi aí que essa maldita ONG apareceu. Ofereceram ajuda, abrigo, e eu aceitei, inocente. Gaspar apertou o punho. Eles estavam por trás desde o começo. Sim. E quando percebi o que realmente faziam, já era tarde. Eu tentei fugir com Lázaro. Mas eles me encontraram. E me separaram dele. Achei que tinham matado ele. Passei os últimos anos em cativeiro, sendo transferida de lugar em lugar, usada como aviso para quem ousasse confrontar o sistema deles. Gaspar não conseguia falar. Só lágrimas corriam pelo rosto. Você é o pai dele? A pergunta cortou o ar por um momento. Nanda sorriu, fraca. Não, mas ele é seu sangue. É seu sobrinho, Gaspar. E é a única coisa boa que eu consegui proteger, mesmo à distância. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Gaspar fechou os olhos por alguns segundos, absorvendo tudo. Ele vai ter tudo. Amor, escola, casa, futuro. Eu juro. Nanda sorriu. Já tem. Porque agora tem você. Nos dias seguintes, com base nas informações de Nanda, a polícia conseguiu localizar mais 2 galpões de acolhimento falso. A mídia começou a cobrir o caso, e Gaspar decidiu ir a público. Com a ajuda de Patrícia, ele organizou uma coletiva de imprensa, expondo os documentos, as imagens e a rede criminosa que há anos atuava na surdina. Falou sobre sua própria infância nas ruas, sobre Lázaro, sobre o reencontro com a irmã e, principalmente, sobre o quanto a sociedade precisava abrir os olhos para a realidade de tantas crianças invisíveis. O Brasil inteiro assistiu. E chorou. A repercussão foi imediata. Doações para projetos sérios de acolhimento infantil aumentaram. Políticos começaram a ser pressionados. E o nome de Gaspar virou símbolo de coragem, superação e justiça. Mas para ele, nada disso importava tanto quanto uma simples cena doméstica. Lázaro, rindo na sala com um carrinho de brinquedo, e Nanda, sentada no sofá, enrolada em um cobertor, tomando chá quente. Família. Viva. Juntos. E finalmente, em paz. A coletiva de imprensa havia terminado há apenas 2 dias, mas os efeitos já ecoavam como trovões no país inteiro. Jornais, rádios, sites e redes sociais comentavam sem parar. Milionário denuncia rede criminosa que traficava crianças sob fachada de ONG. O nome de Gaspar estava em todos os lugares. Ele havia se tornado a face pública da denúncia. Mas, com a exposição, vieram os inimigos à superfície. Na manhã da terça-feira seguinte, ao sair da garagem para levar Lázaro à escola, Gaspar encontrou o para-brisa do carro trincado. Em cima do capô, um envelope pardo com letras garrafais. A próxima rachadura será em alguém da sua casa. Foi como um soco no estômago. Gaspar olhou imediatamente para o retrovisor, em pânico. Correu para dentro da casa, onde Nanda tomava café com Lázaro. Eles estavam bem, mas o pânico era real, e cada batida na porta dali para frente soaria como ameaça. Ele ligou para Aloísio imediatamente. Eles estão reagindo. Me mandaram um recado, disse, ofegante. E não vão parar por aqui, respondeu o investigador. O que você fez expôs muita gente poderosa. Políticos, empresários, até figuras do judiciário. Então a justiça não vai funcionar?
Vai, garantiu Aloísio, mas vai ser suja. Vai doer. Vai ter que ser esperta. Gaspar não era do tipo que recuava. Mas agora, com Nanda viva e Lázaro em casa, a linha entre coragem e irresponsabilidade estava mais fina do que nunca. Apesar do medo, Gaspar não parou. Pelo contrário, ao ver o rosto de Lázaro todos os dias, brincando, estudando, sorrindo, algo que ele mesmo nunca teve na infância, uma ideia começou a nascer. E se, em vez de apenas derrubar o que estava errado, ele também ajudasse a construir o que era certo? Foi assim que, durante uma conversa noturna com Nanda, ele soltou: eu quero criar um instituto. Um lugar para crianças como o Lázaro. Como nós. Mas com dignidade, amor, estrutura. Com um futuro. Nanda sorriu com lágrimas nos olhos. E vai se chamar como? Gaspar olhou pela janela, onde Lázaro dormia de boca aberta no sofá. Instituto Boa Esperança. Mas dessa vez, o nome vai ter verdade. Nos dias seguintes, ele convocou uma equipe de advogados, educadores, arquitetos e psicólogos. Comprou um antigo prédio abandonado na zona sul de São Paulo e começou a reforma imediatamente. As primeiras imagens do projeto viralizaram. Uma mistura de creche, escola, moradia assistida e centro de profissionalização para jovens em situação de vulnerabilidade. O país inteiro começou a acompanhar a construção com esperança. Afinal, não era todo dia que um milionário largava os holofotes da elite para cuidar de crianças invisíveis. Mas, nos bastidores, os inimigos se moviam. Na semana seguinte, Gaspar recebeu uma notificação judicial. Um processo por difamação e denúncia caluniosa impetrado por uma fundação ligada a um senador influente, cujo nome surgira nas investigações da rede criminosa. Estão tentando me calar, disse ele a Patrícia. É o jogo sujo. Eles querem te arrastar para uma guerra de papel, para te desgastar. Mas a gente vai contra-atacar. E não vamos sozinhos. Na mesma semana, uma rede de ONGs sérias, defensores públicos e juristas se uniram ao caso. A opinião pública também estava do lado certo da história. E Gaspar, mais uma vez, recusou-se a recuar. Enquanto isso, Lázaro florescia. Na escola, tornou-se exemplo. Na vizinhança, era o menino do sinal que agora sonhava em ser médico. Gaspar o incentivava todos os dias, levando consigo as reuniões do instituto, pedindo opiniões, mostrando que sua voz importava. Mas foi numa tarde de sábado que Lázaro fez uma pergunta que deixou Gaspar sem chão. Tio, você me adotaria de verdade? Gaspar congelou. Engoliu em seco. Você quer isso? Quero ser seu filho. Porque você já é meu pai. Gaspar o puxou num abraço forte, engolindo o choro. Então, a partir de hoje, é isso que você é, meu filho. Meu herói. Em paralelo, o Instituto Boa Esperança já estava em fase final. A inauguração foi marcada para dali a 2 meses, com o objetivo de acolher 80 crianças inicialmente. Cada uma com nome, história, dignidade. E para surpresa de todos, a primeira criança oficialmente acolhida foi Lázaro. Mas eu já moro com você, disse ele, confuso. É verdade. Mas agora você é o primeiro nome no nosso livro de esperança. E todo mundo que chegar depois de você vai saber que esse lugar nasceu por sua causa. Lázaro sorriu largo, como se compreendesse a importância de tudo aquilo. Mas o que Gaspar ainda não sabia é que os que comandavam o sistema que ele havia desafiado ainda tinham cartas escondidas. E estavam dispostos a tudo para impedir que o instituto prosperasse. A manhã da quarta-feira amanheceu com sirenes. Gaspar foi acordado por uma ligação urgente de Aloísio. O Instituto Boa Esperança estava pegando fogo. Como assim pegando fogo? Gritou, já pulando da cama. Alguém colocou gasolina nos fundos. Incendiaram a ala de acolhimento que estava quase pronta. Estamos investigando, mas tudo indica que foi criminoso. E não tem dúvidas. Era para mandar um recado. Gaspar correu para o local. Quando chegou,
O cheiro de fumaça ainda enchia o ar. Metade da estrutura havia sido consumida pelas chamas. As paredes, pintadas com desenhos infantis nas semanas anteriores, agora estavam cobertas de fuligem e desespero. Funcionários choravam, voluntários tentavam salvar o que podiam. No chão, entre escombros, uma placa que dizia "Aqui se planta esperança" jazia quebrada ao meio. Gaspar caiu de joelhos. Sentiu o gosto da derrota na boca, misturado com fuligem e raiva. Mas não chorou. Levantou, respirou fundo e disse em voz alta: "Vamos reconstruir tudo. Melhor ainda." E então ele percebeu algo estranho. Entre os entulhos do que restava da sala de coordenação, havia um envelope pardo. Sem remetente. Deixado propositalmente. Ele o abriu ali mesmo. Dentro, uma única folha dobrada. A culpa não é só dos poderosos. Alguém do seu passado ajudou a nos encontrar. Alguém que você confia. Gaspar sentiu o chão se abrir. As ameaças vinham de fora, sim, mas agora também de dentro. Nos dias seguintes, a Polícia Civil confirmou: o incêndio foi intencional. Encontraram vestígios de combustível e marcas de entrada forçada nos fundos da obra. O caso se tornou manchete novamente. A população se revoltou. A tragédia do Instituto gerou ainda mais apoio, doações e revolta popular. Mas para Gaspar, o que doía mais era o aviso deixado: alguém que você confia. Ele começou a rever todas as pessoas próximas. Patrícia? Não. A promotora estava colocando a carreira em risco por essa causa. Nanda? Jamais. Aquela mulher sangrou e sobreviveu por ele. Aloísio? Tinha seus segredos, mas sempre foi transparente. Foi quando uma lembrança surgiu, quase esquecida. Um antigo amigo da época em que Gaspar ainda vivia na rua, antes de enriquecer. Seu nome era Domingos. Tinham se reencontrado meses antes, por acaso, e Gaspar o acolheu como motorista pessoal. Era discreto, leal, falava pouco, e estava sempre por perto. Naquela noite, Gaspar pediu que Aloísio investigasse. E em menos de 24 horas, a bomba explodiu. Domingos havia sido preso 12 anos antes, por envolvimento com uma quadrilha de tráfico humano na fronteira com a Bolívia, exatamente onde Gaspar e Nanda haviam sido separados. Documentos falsificados, ligações interceptadas, transferências de dinheiro de contas ligadas à ONG para um CPF que pertencia a ele. Gaspar ficou em silêncio por longos minutos ao receber a confirmação. Sentiu o estômago revirar. Não era apenas traição. Era uma ferida reaberta com ácido. Aloísio se ofereceu para prendê-lo imediatamente, mas Gaspar pediu para resolver pessoalmente. Na tarde seguinte, Gaspar entrou na garagem da mansão com calma. Domingos o esperava com o carro ligado, pronto para levá-lo a uma entrevista sobre a reconstrução do Instituto. Gaspar entrou, sem dizer nada. "Tudo certo, senhor?" perguntou Domingos, ligando o GPS. Gaspar olhou pela janela por alguns segundos. "Sabe, Domingos, quando te encontrei, pensei que o destino estava me dando uma chance de resgatar algo do passado. Fico feliz que pense assim, senhor", respondeu o homem, evitando o contato visual. "Mas o destino, às vezes, também nos testa", completou Gaspar. "E hoje ele me mostrou que nem todo reencontro vale a pena." Domingos engasgou. "Do que o senhor tá falando?" Gaspar não respondeu. Apenas pegou o celular e enviou uma mensagem com a palavra-chave: "agora." Em segundos, viaturas fecharam a saída da garagem. Domingos tentou reagir, mas agentes armados já batiam nas janelas. "Você foi meu irmão de rua", disse Gaspar, olhando-o nos olhos. "Mas vendeu minha família. Traiu minha irmã. E quase matou o meu filho." Domingos não respondeu. Mas seus olhos, por um breve instante, mostraram culpa. Ou medo. Ou os dois. Foi levado em silêncio. Naquela noite, Gaspar voltou para casa esgotado.
Nanda o esperava acordada, segurando uma xícara de chá quente. Eu vi no noticiário, era alguém próximo, né? Gaspar assentiu. Isso muda tudo. Muda. Mas não a nossa missão. Ela sorriu. Estava certa. Mesmo com o incêndio, a reconstrução do instituto foi acelerada. Empresas se ofereceram para ajudar, engenheiros trabalharam gratuitamente, e artistas começaram a pintar novas paredes, com novas histórias. A esperança não havia sido queimada, apenas reacendida com mais força. Lázaro, sempre atento, fez um novo desenho. Agora, com um instituto maior, mais colorido, com crianças de várias cores e idades. No centro, 3 figuras, ele, Nanda e Gaspar. Na parte de baixo, uma frase: nada apaga o amor. Gaspar nunca tinha estado em Brasília. Pelo menos, não nos corredores do poder. Mas naquela manhã abafada de outubro, com os olhos atentos da imprensa nacional voltados para ele, se viu no epicentro do país. Terno escuro, gravata ajustada, olhar firme. Estava ali para depor diante da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investigava o escândalo das ONGs fantasmas e do tráfico de menores. Sua história, antes escondida nas esquinas do abandono, agora ecoava pelos salões do Congresso Nacional. Senhor Gaspar dos Santos, o senhor confirma que foi abordado por representantes da ONG Crescer com Amor, que mais tarde se revelou parte de uma organização criminosa? Gaspar se ajeitou na cadeira e falou com firmeza: confirmo. E não apenas abordado. Minha irmã foi sequestrada, usada, calada por anos. E o menino que hoje é meu filho, Lázaro, quase teve o mesmo destino. A sala silenciou. O depoimento durou mais de 3 horas. Gaspar apresentou documentos, imagens, dados, cartas de Nanda, registros médicos e até o desenho de Lázaro, aquele que dizia nada apaga o amor, que ele guardava dobrado no bolso do paletó. Ele usou o desenho como símbolo. É por isso que luto. Não por justiça só para mim, mas por cada criança que não teve voz. Eu sobrevivi, mas muitos não. Na saída da audiência, jornalistas se aglomeravam. Gaspar falou poucas palavras. Eles podem queimar paredes, mas não apagam ideias. Nos dias seguintes, prisões começaram a acontecer. Um empresário ligado à construção civil de Goiás foi detido. Um assessor de gabinete de um deputado federal foi afastado. Até um desembargador do interior do Paraná apareceu na lista de envolvidos. O castelo de cartas começava a desmoronar. Mas foi durante um jantar em casa, enquanto Gaspar cortava pão para Lázaro e Nanda servia chá, que ele recebeu uma visita inusitada. Era Patrícia, a promotora. Preciso conversar com você, em particular. Gaspar a levou para a varanda. Ela respirou fundo antes de dizer: o presidente da Câmara te assistiu hoje. E quer te conhecer. Gaspar arqueou as sobrancelhas. Pra quê? Ele quer te fazer uma proposta. Política. Disseram que você tem carisma, verdade e uma causa real, que poderia representar milhões de vozes caladas. Gaspar riu sem humor. Política? Sei que parece absurdo, disse Patrícia. Mas talvez não seja. Você criou algo que mexeu com o país. As pessoas confiam em você, Gaspar. E se você estivesse lá dentro, poderia mudar muita coisa. Ele ficou em silêncio. Olhou para dentro da casa e viu Lázaro rindo na sala, assistindo o desenho. Nanda, mexendo no cabelo dele com carinho. E se entrar lá dentro me afastar deles? É uma escolha. Toda escolha cobra um preço. Mas também dá chance de alcançar muito mais gente. Naquela noite, Gaspar não dormiu. Andou de um lado para o outro pela casa. Pensou em cada criança que vira nos abrigos clandestinos. Pensou nos dias em que dormia com fome, embaixo de um viaduto. Pensou em Lázaro pedindo para ser adotado. E então pensou no que faria se pudesse mudar leis, acelerar processos,
garantir que nenhum outro menino fosse vendido como mercadoria. Na manhã seguinte, ligou para Patrícia. Diga a ele que aceito conversar, mas com uma condição. Qual? Que escute primeiro. Eu não vou me moldar ao sistema. O sistema é que vai ter que entender o que é ser invisível. Dias depois, Gaspar voou de novo para Brasília. Mas agora com outro propósito: conversar com líderes partidários, ativistas e organizações sérias que queriam apoiá-lo numa possível candidatura. Foi direto com todos. Eu não vim aqui pedir voto. Vim pedir parceria. Ou vocês me ajudam a mudar isso de verdade, ou eu volto para São Paulo e continuo sozinho, como sempre fiz. Os olhares ao redor eram de surpresa. Ninguém esperava que um ex-menino de rua, agora empresário, falasse com tanta propriedade sobre política pública, leis de acolhimento e orçamento para infância e juventude. Enquanto isso, em São Paulo, a reconstrução do Instituto Boa Esperança era finalizada. E a inauguração, marcada para dali a 2 semanas, seria transmitida ao vivo por canais de televisão. Gaspar voltaria a tempo. Mas o que ele não sabia era que naquela mesma noite, o homem que financiava a rede criminosa e permanecia intocável havia desembarcado no Brasil. E estava disposto a tudo para apagar Gaspar do mapa. No dia da inauguração, o instituto estava cheio de vida. Crianças corriam pelos corredores, voluntários choravam de emoção, artistas pintavam murais inspirados nos desenhos de Lázaro. Gaspar subiu ao palco montado no pátio central. Este lugar foi construído com lágrimas, amor e luta. Mas acima de tudo, com verdade. E a verdade, meus amigos, é que nenhuma criança nasce para sofrer. Elas nascem para viver, crescer, sonhar. A plateia aplaudiu de pé. Se eu puder fazer isso por uma, já valeu a pena. Mas hoje, olhando nos olhos de cada criança aqui, eu prometo, não vou parar por nenhuma delas. Lázaro correu até o palco, subiu e abraçou o pai. Gaspar levantou o filho no colo, como quem diz ao mundo: é por ele. É por todos. A tarde estava fria, e o vento cortante de Brasília fazia Gaspar puxar o casaco com mais força. Ele estava sentado em seu escritório, observando as crianças brincando no pátio do Instituto Boa Esperança. Elas estavam sorrindo, felizes, livres da dor e do abandono que tantas vezes marcaram sua infância. Mas Gaspar sabia que, por mais que o Instituto fosse um símbolo de vitória, uma sombra ainda pairava sobre ele. Há 6 meses, ele havia feito algo que nunca imaginou ser capaz. Enfrentou uma rede criminosa que explorava crianças, e depois de meses de luta e sofrimento, finalmente viu a justiça sendo feita. Mas, agora, ele sabia que a batalha estava longe de terminar. O que ele havia começado, com tanto sacrifício, poderia ser destruído em um piscar de olhos se ele não tomasse a decisão certa. Naquela manhã, Gaspar recebeu uma ligação. O chefe da rede criminosa, aquele homem que havia sido a razão pela qual ele começou a luta, estava de volta no Brasil. Ele soubera da expansão do Instituto e estava decidido a retomar o controle do que, para ele, eram seus projetos lucrativos. Gaspar sabia que essa seria a última batalha. Ou ele vencia, ou perdia tudo o que havia conquistado. O telefone tocou novamente. Era Aloísio. Gaspar, temos uma situação. O homem que você enfrentou antes, ele está de volta. Em São Paulo. Agora, ele tem mais poder, mais aliados. Se não fizermos algo rápido, o Instituto e tudo que você construiu estarão em risco. Gaspar ficou em silêncio por um momento. Sentia a tensão no ar, como se a respiração de todos ao seu redor tivesse se feito mais pesada. O que precisamos fazer? Perguntou Gaspar, com firmeza. Ele não estava mais disposto a recuar. Horas depois, Gaspar estava em um carro da Polícia Federal, indo em direção a São Paulo. Ele olhou para a cidade, que parecia uma mistura de esperança e escuridão. Era ali que sua missão final aconteceria. Ele sabia que a decisão de enfrentar o homem mais perigoso do Brasil não seria apenas por ele ou por Nanda. Era por Lázaro e por todas as crianças que, um dia, foram como ele, perdidas,
sem direção, sem esperança. Quando chegou ao local, o prédio onde o chefe da rede criminosa se escondia, Gaspar sentiu um calafrio na espinha. Era como se ele estivesse em um pesadelo, mas não podia mais fugir. Estava ali para enfrentar a realidade. Ele olhou para os outros membros da polícia, preparados para a ação. Aloísio se aproximou dele, com um olhar preocupado. Gaspar, eu sei que você está determinado a acabar com isso de uma vez por todas. Mas você tem que entender, este homem é mais do que apenas um criminoso. Ele tem conexões em todos os cantos. Estamos lidando com uma rede gigantesca. Gaspar o olhou com firmeza. E por isso mesmo temos que acabar com isso agora. Se ele conseguir retomar o controle, tudo o que fizemos até agora será perdido. As crianças serão novamente escravizadas. Não vou permitir isso. Gaspar sabia que essa era a hora da verdade. Ele não podia mais hesitar. Ele estava disposto a arriscar sua vida para garantir que um futuro melhor fosse possível. A operação foi meticulosamente planejada. Com o apoio da Polícia Federal, Gaspar e sua equipe invadiram o prédio onde o chefe da rede criminosa se escondia. O confronto foi tenso e, por momentos, parecia que a missão poderia falhar. Mas Gaspar não pensava em recuar. Ele estava ali para garantir que os sonhos de tantas crianças não fossem destruídos. Dentro do prédio, Gaspar encontrou o homem que havia sido responsável pela dor de tantas vidas. O criminoso estava sentado em uma grande mesa, cercado por documentos e mais documentos, todos relacionados a negócios escusos. Ele olhou para Gaspar com um sorriso frio e arrogante. Então você veio, Gaspar. Achou que poderia me derrotar? Eu sou maior do que você imagina. Sou maior do que qualquer um que tente me parar. Gaspar o encarou, sem mostrar fraqueza. Não, você não é maior. Eu sou maior. Porque a justiça que estou trazendo vai além de você. Vai além de tudo o que você representa. O homem riu, achando graça. Ele sabia que Gaspar estava tentando intimidá-lo. Mas Gaspar não estava ali para lutar apenas contra um criminoso. Ele estava ali para garantir que a vida de cada criança que passava pelo Instituto Boa Esperança fosse protegida para sempre. A polícia fez a prisão do chefe criminoso naquele momento. Gaspar observou, com um suspiro de alívio, enquanto o homem era levado. Mas sabia que aquele era apenas o começo da verdadeira mudança. Ele não podia parar agora. 6 meses depois, o Instituto Boa Esperança estava mais forte do que nunca. Gaspar havia sido homenageado várias vezes, mas sabia que o verdadeiro prêmio não estava nas honras ou nos troféus. O verdadeiro prêmio era ver as crianças do Instituto se transformando em adultos confiantes e preparados para a vida. Mas o que realmente emocionava Gaspar era ver Lázaro crescer. O menino que um dia estava perdido nas ruas de São Paulo agora sorria todos os dias, com os olhos brilhando de esperança. E, naquele dia, ele chegou correndo até Gaspar, com uma folha de papel na mão. "Pai, olha!" Lázaro exclamou, mostrando um desenho. Gaspar olhou e, ao ver o desenho de uma casa, um sorriso começou a se formar em seu rosto. "O que é isso, filho?" "Eu quero ser médico, pai. Vou ajudar as pessoas. Como você me ajudou." Gaspar se abaixou e abraçou Lázaro com força. Ele sentiu as lágrimas surgirem nos olhos, mas não era de tristeza. Era de pura felicidade. "Você já está ajudando, filho. Você já está ajudando." Nanda, que estava observando de longe, se aproximou e tocou o ombro de Gaspar. "Você fez isso. Você conseguiu." Gaspar sorriu e olhou para todos os jovens ao seu redor. Sabia que sua missão ainda estava longe de ser completada, mas o que ele havia alcançado até aquele momento era mais do que ele jamais imaginou. Agora, ele não apenas tinha uma fortuna. Ele tinha algo muito mais valioso. Ele tinha mudado a vida de tantas pessoas. Ele havia mostrado que a verdadeira riqueza estava no amor, na educação e na justiça. E, olhando para a criança em seus braços,
Gaspar soube que sua missão estava apenas começando. Porque, no fim, Gaspar não apenas se tornou o salvador de uma criança. Ele havia se tornado o símbolo de uma transformação global. A batalha não foi fácil, mas Gaspar agora sabia: quando a esperança é plantada e cultivada com amor, ela sempre cresce. E ele estava pronto para continuar fazendo isso por todas as crianças do mundo. Fim. Se você chegou até o final, comente garra, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.